Eu gostaria de fazer, irmãos, antes de particularmente partir para a mensagem, uma introdução. Não seria uma introdução à mensagem, muito embora em algum momento isso se correlacione com o que eu quero compartilhar, mas seria um sentimento que eu julgo importante. Ele é fruto de o que o meu coração sente quando os meus olhos veem algumas situações. Bom, sendo direto ao ponto, existe um quadro para aqueles que estão com uma doença em curso, chamado prostração. A prostração é basicamente quando a pessoa fica derrubada, como a gente fala. Mas não é um derrubado, não estou legal. A prostração é estar completamente sem condição de ficar em pé, por exemplo. Uma pessoa em prostração, ela está quase que em inanição, ou seja, no mínimo de energia possível, só para se manter ali, porque qualquer tipo de outro esforço que ela tenha que fazer, além de estar viva, pode lhe custar a própria vida. Na prostração, nós temos um quadro de apatia total do corpo, e isso é patológico, ou seja, não é saudável. Repita comigo, é patológico. Tem gente que vive assim em adoração. É patológico, meu irmão. Não é normal. Não conseguir expressar a Deus nada é a demonstração de que algo não vai bem dentro de você. É prostração. É uma doença em curso se tornando cada vez mais dominante. Não é a maturidade se tornando cada vez mais consciente. A ideia de que ficar sisudo no ambiente da adoração, inexpressivo, é sinônimo de maturidade, de domínio próprio, isso é um engano. É como chegar para a pessoa em prostração e perguntar, está tudo bem? E ela responder sim. Só quero dar uma deitada um pouquinho, porque hoje eu estou a fim de relaxar. Não, ela não consegue ficar de pé. Eu queria te dar esse alerta, porque o que me motivou a fazer a intercessão que eu fiz antes de pregar, foi porque um sentimento me veio ao coração. E o sentimento é que alguns entre nós, no ambiente de adoração, se sentem tão incomodados que, se não fossem produzir algum tipo de procura posterior, eles iriam embora da adoração. Você consegue controlar o momento da mensagem, porque ela é intelectual para você, mas a adoração, como ela é altamente mística, isso te incomoda, e você se sente apertado no ambiente de adoração. A sua postura no ambiente de adoração é quase uma postura de alguém que está sob algemas, e isso mostra que infelizmente não vai bem o seu interior. Cuidado. Porque seres humanos saudáveis interagem de maneira proporcional com as diversas estações da vida. Vocês estão me entendendo? Seu filho nasceu. Você não vai aparecer de preto na maternidade chorando com uma maquiagem compatível com o dia de velório. A estação não bate. Você vai se alegrar. Seu familiar morreu. Você não vai aparecer como se nada tivesse acontecido, indiferente à dor dos outros familiares, me entende? Se a vida tem fases, se a natureza tem estações, isso é um testemunho para nós. Dance conforme a música. A vida tem ritmo. Se na adoração, que chama você a responder com aleluia, com expressividade, você está apático, a música está certa, a sua dança está errada, porque os seus ouvidos não escutam mais. Cuidado. Eu queria dizer isso, porque não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez em que, diretamente, por parábolas, por sombra, enfim,
pessoas são exortadas no nosso ambiente sobre postura de adoração. Isso não pode ser normal para você. Se você considera isso normal, encerro essa parte e agora vou para a mensagem. Há algo de errado com toda a história da fé até agora. Porque durante milênios, homens diante de uma revelação de Deus se expressaram de maneira escandalosa. Todos os outros que vieram antes estão errados. Se eu contasse para você uma história de alguém que está na enchente do Rio Grande do Sul, você começasse a chorar e eu dissesse, está chorando por quê? O problema é deles. Você acharia isso normal? Porque é incompatível com a estação, né? O que se espera? É empatia, né? Viu? Mas Deus tem que aceitar quem a gente é, né? Ele é Deus mesmo? Devolva a glória ao seu Criador. Pense sobre isso, amém? Bom, quero falar de fé, para variar. Se tem um tema que eu gosto de falar é sobre fé. Quero falar de fé, e falei que eu ia usar algumas mães como exemplo. Tem muito tempo que eu tenho vontade de falar dessas senhoras aqui. Nunca tive coragem de falar sobre elas, porque eu confesso que minha vontade era sempre que mulheres falassem sobre essas mulheres. Mas eu acredito que Deus tem estações, tem fases. Chegou a minha vez. Jesus falou, fala delas, rapaz. Essas mulheres me inspiram há muitos anos. E eu quero falar da Dona Lloyd e da Dona Eunice hoje. Quero falar da mãe e da avó de Timóteo. Quero pedir para você abrir sua Bíblia comigo em 2 Timóteo, capítulo de número 1. Confesso para vocês que eu me sinto muito feliz de chegar o dia de falar sobre essas senhoras. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 5. Vamos começar do 3, para dar mais contexto ao que a gente vai ler e pensar juntos nessa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo está falando essas palavras a Timóteo. Portanto, o me lembro de ti nas minhas orações noite e dia faz menção a Timóteo. Então Paulo está dizendo a Timóteo que continuamente se lembra dele. Em específico no versículo de número 5, Paulo evoca, Paulo ressalta a lembrança de duas pessoas que, pelo que ele mesmo disse, são muito importantes na jornada do Timóteo. Essas pessoas são sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. É interessante observar que uma mãe, ou uma avó, ou uma tataravó, enfim, todas são mães, tem em comum o fato não de necessariamente terem feito uma criança. Porque
me ouçam com carinho, cadelas fazem crianças. E muitos outros mamíferos também. Seres humanos fazem crianças, jogam no lixo. Inclusive mulheres. Na era em que se diz pelas ruas, meu corpo, minhas regras, viver uma vida inteira dedicada a outra pessoa é perda de tempo. Então eu diria que mãe não é alguém que faz um ser, mas é alguém que se dedica a formar um ser. E quando falo de formar um ser, eu me refiro à identidade. Eu me refiro ao caráter. Eu me refiro às características que definem: eis aí um bom homem, eis aí uma boa mulher. Uma mãe, ela é não alguém que gesta por 9 meses, como se tradicionalmente diz, um bebê, mas é alguém que fecunda por anos um homem ou uma mulher. E quando falo de homem ou uma mulher, não estou falando de gênero, estou falando de pessoas adultas, prontas para encarar a vida, me entendem? Porque eu podia que você diria não, então ouça-me, homem, como um sinônimo de maduro. Uma mãe não cria um filho para ser criança aos 30 anos. Não deveria. Não deveria. Porque ser mãe é justamente essa tarefa nobre de forjar o ser na vida, caminhando com, apontando estrada, mas marcando com pegada. Me permita ser poético. Porque maternidade tem muito a ver com poesia. A gente tem mania de polarizar paterno versus materno no nosso jeito ocidental de viver, como se maternidade fosse sinônimo de superproteção, de excesso de afeto, de desconstrução da autonomia emocional. Então, mãe é o que faz o moleque ser um coitado, pai é o que faz o homem ser homem. Esquece isso, balela. Fosse assim, Deus não teria constituído homem e mulher para gerar a humanidade. Dar-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja compatível. O que significa isso? Aquela fêmea foi tirada de dentro dele para torná-lo, ou para com ele desenvolver o propósito para o qual ele também foi gerado. Então o propósito não é um homem, e não é do homem emprestado à mulher. O propósito é a humanidade, macho e fêmea os criou. 2 lados de uma mesma moeda, se você preferir. Quando Deus olha a humanidade, Deus vê uma estrutura una, composta de machos e fêmeas. Então, em uma sociedade saudável, pré-queda, homens e mulheres juntos experimentariam da intimidade com o Criador, sendo formados em sua identidade, para então liberar isso sobre a sua geração. Então a mulher não faria o cara ficar frouxo, ela ajudaria ele a ser um homem, junto com o seu marido, entende? O problema é que, depois da queda, essa capacidade que o Espírito nos confiou para tal, foi comprometida porque o pecado entrou na gente. Resultado, agora nós depositamos sobre a próxima geração as nossas feridas. E aí a gente faz o menino não sofrer, porque a gente quer que ele seja bonzinho para a esposa, porque a gente acha que o homem é truculento com a gente. Então eu faço no moleque o homem que eu não tenho. E aí eu crio um problema. Porque o seu marido truculento não é modelo, mas o moleque frouxo também não. Então você deveria, pela sabedoria do Espírito, junto com o seu marido, encontrar o caminho entre um homem truculento e um moleque frouxo.
Esse caminho chama-se Cristo, que é um guerreiro gentil. Então eu gostaria de começar conceituando a maternidade. A maternidade é essa expressão da vocação humana de formar na próxima geração identidade e apontar destino. Vocês estão comigo? A palavra Eva, segundo os melhores estudiosos do hebraico, não necessariamente significaria mulher. Há uma outra expressão no hebraico que definiria mulher. A palavra Eva significaria mãe. Não por acaso, Gênesis capítulo 3 vai nos mostrar algo interessante. Lê comigo o versículo 20 e entenda o nomear da mulher e o porquê ela recebeu esse nome. Então existe uma relação aqui direta no texto em que uma coisa explica a outra. 3:20 de Gênesis. E deu o homem o nome de a sua mulher, por quê? Porque não é porque ela era a fêmea de todos os seres viventes, é porque ela é o quê? Então Eva tem a ver com ser fêmea ou com ser mãe? Com ser mãe. Então o nome de Eva fala dessa dádiva que ela recebeu. Mãe de todos os homens. Quero deixar claro aqui que essa mensagem não é só para mães e nem só para mulheres. Calma, nós vamos ficar no ponto melhor dela. Essa é só a minha parte de conceituação. Se Eva é a mãe de todos os homens, e se maternidade tem a ver com essa cooperação dada à mulher, de junto do homem desenvolver o que Deus lhe chamou a realizar em sua vocação, então Eva é a companheira de Adão. E não, por acaso, não poucos, mas muitos teólogos encontram no modo como Cristo foi crucificado e em outros textos do Novo Testamento um paralelo entre a igreja e Eva. Inclusive aqui nessa casa já foi dada uma série pelo apóstolo Luiz Caralini em que ele mostra textos que apresentam Eva como esse paralelo com a igreja, mas a igreja como sendo eterna, escondida em Cristo e revelada por meio dele, historicamente, na crucificação. Quantos se lembram de ter ouvido isso? Então, a Eva de nosso Senhor Jesus Cristo se chama igreja. Tirada de dentro dele, para desenvolver nele e com ele a vocação que foi dada a Cristo. E como ela é um com Cristo, ela é corpo de Cristo, a vocação dela é a vocação que foi dada a Cristo, e a vocação de Cristo é a vocação de Deus. A missão de Deus é dada ao Filho adulto, enviado, com condições de assumir responsabilidades, e ele a torna partilhada à igreja. Então a igreja, ela é comissionada no seu marido a desenvolver uma santa vocação. Show? Beleza? Então, a igreja enquanto mãe, ela é mãe de quê? Ela é gestadora
por meio da ação do Espírito, em seu seio, comunidade, discipulado, na tarefa da evangelização, ela é geradora de uma nova humanidade. Por meio dela surgem filhos de Deus. Agora toma muito cuidado com o que você está escutando. Quero conceituar para você não me bagunçar amanhã. Quem introduz uma pessoa no reino de Deus é o Espírito Santo. Ponto. A obra do novo nascimento é tarefa do Espírito Santo. Ponto. A obra de salvar o homem é obra de Deus. Ponto. Então onde é que entra a sua afirmativa sobre a igreja? Ela é um instrumento operativo de manifestação da salvação, de proclamação do Evangelho. Num culto como esse, alguém pode entrar ímpio e sair filho de Deus? Então isso acontece no seio da... Entendeu? Não faça confusão teológica com o que eu não disse. Só escuta o que eu estou dizendo. Em nome de Jesus. Amém? Para você se ater a conversar na semana sobre o que eu disse. Em nome de Jesus. Então volta para cá. Tá comigo? Show. Tá resolvida essa parada? Então beleza. Então enquanto instrumento operativo, ela tem uma comissão. Jesus disse: eis que vos envio, eis que vos dou poder. Estou falando os vários textos. Eis que vos dou autoridade. O que significa? Você vai em meu nome. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Se perdoardes, o céu estará perdoado. Isto é o exercício da Eva de Cristo em sua vocação. Então entender o que é ser mãe é um pouco, não do que entender o que é ser mulher, é um pouco de entender o que é ser igreja, enquanto expressão participante da vocação de Cristo. Porque se Jesus é noivo e a gente é noiva, essa figura feminina precisa ser decodificada. Amém? Então agora vamos a Eunice e a Lloyd, e a lição para todos nós, já que todos aqui são igreja. Paulo evoca a memória de Eunice e de Lloyd. Quando eu falo memória, não significa que elas estavam mortas. Paulo está fazendo elas serem lembradas, e ele tem um objetivo. Ele é extremamente intencional quando, no versículo 3, ele fala que o Deus a quem ele tem servido em sua consciência, desde os seus antepassados, olha o pulo do gato, faz menção aos antepassados dele, para depois fazer menção aos antepassados de Timóteo. Então ele está dizendo, existe uma fé que está em curso na nossa história. Existe uma fé que está em curso na tua história. Existe uma fé, Timóteo, que é anterior a você. Uma corrida, uma jornada que é anterior a você. Existem pessoas, Timóteo, vivendo, se doando, se entregando antes de você existir. E essas pessoas transferiram isso a você. Compartilharam isso com você. E aqui Paulo usa algumas expressões para falar dessa partilha que Eunice mãe e Lloyd vó fazem com Timóteo. A primeira palavra que ele usa é fé sem hipocrisia. Paulo vai dizer que a fé, ou a pistis, a palavra grega para fé, da dona Eunice e da dona Lloyd, elas eram anipócritas. Essa é a palavra que ele usa para definir a fé delas. Lembra da expressão hipócrita? Que se tornou inclusive uma expressão comum no português. Quando a gente vai estudar os termos do Novo Testamento ou o Sermão do Monte, por exemplo, a gente está diante da expressão hipócrita, profetiza Roberta. E vocês se lembram que ela fala de alguém que usa uma máscara para encenar? Que o artista grego colocava uma máscara, e era com essa máscara que se iniciava o teatro. Então máscara
na verdade era sinônimo de encenação, ou seja, o ator, no exercício de suas atividades, com qualidade, quando ele colocava uma máscara, ele se tornava outra pessoa. Qualquer fosse o papel que lhe desse. A tarefa do ator era interpretar com perfeição uma história que não é a sua. Para isso, ele usaria paralelos da sua própria história. Quem sabe ele procuraria entender o personagem para gerar conexões emocionais. O personagem perdeu a mãe, eu também perdi, e isso o fizesse chorar quando ele encenasse a cena da morte da mãe que não existe, do personagem que não existe, e assim sucessivamente, me entende? Não é à toa que até hoje atores fazem isso, o que eles chamam de laboratório. Entram na realidade de outro para incorporarem um personagem. Então um hipócrita é alguém que encena bem, é um bom ator. Jesus utiliza essa expressão de maneira negativa, mas ela falava de um tipo de trabalho, de um tipo de gente que em outro contexto seria elogiada pela sua hipocrisia. Quão bom hipócrita você é. Mas para o contexto do cristianismo, a encenação não é bem-vinda, o que não significa que não pode ter teatro na igreja. O que não significa que não pode ter série de televisão sobre a Bíblia. Mas significa que eu não posso fingir ser uma coisa que eu não sou. Então, uma fé anipócrites é uma fé sem simulação, sem encenação, ou como o apóstolo Luís gosta muito de dizer, sem performance. Só que fé, para nós, Kérrio, no nosso contexto, e quando eu falo nosso, não me refiro a Cacoal, mas o jeito brasileiro de pensar, o jeito americano de pensar, o jeito ocidental de pensar, como a gente costuma dizer. Para nós, fé é uma ideia de Deus. Para o hebreu, não. Fé não é ideia. Para o hebreu, fé é sinônimo também de lealdade, fidelidade. Então, aquilo que eu digo ter de relacionamento com você, eu atesto com a maneira como eu sou leal a você. Então é tipo assim: te amo, Larissa. A prova, fidelidade. Te amo, Larissa. A prova, lealdade. Porque se eu amo a Larissa, o aspecto imaterial da fé, isso objetivamente se manifesta de uma maneira clara, que é o ser só da Larissa e dedicar-me a ela. E esse aspecto, lealdade da fé, parece que foi tirado da gente, de maneira que a gente consegue aceitar a ideia do cara acreditar em Deus, mas não dá a mínima para ele. Então é tipo assim: eu sou casado com a Larissa, eu vejo ela uma vez a cada década, mas eu sou casado com ela. Eu tenho fé na Larissa, eu sou casado com a Larissa. Sou casado. Você sabia que a Larissa cortou o cabelo? Não. Poxa, mas você é casado? Não, oxe, tem nada a ver. Você não conhece meu coração. Aqui dentro eu sou casado com a Larissa, sou apaixonado nela. É isso que inclusive torna possível eu ir lá para o quarto com a Larissa e não me deitar com ela. Ou se você preferir, na nova tradução da linguagem de hoje, é isso que torna possível que eu venha para um ambiente de adoração, que é um ambiente de extrema intimidade com Deus, e não me expresse absolutamente em nada a Ele. Vocês me entendem? Estão comigo? A minha inércia em dedicar-me a Larissa, a minha inércia em expressar
cuidado a Larissa, em expressar carinho a Larissa, importância com a Larissa, faz a Larissa ter desconfiança sobre o meu amor. Porque você fala, mas não faz. Então olha aqui, pessoal, fé nunca foi para um hebreu uma coisa que se diz somente. Fé se é. Por isso Jesus tinha tanta propriedade para falar aos fariseus: vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Vocês dizem que são fiéis à lei porque entregam o seu dízimo, porque jejuam, mas vocês transgridem o sábado quando não se importam com o pobre. Deus está dizendo: o que vocês dizem sentir não é compatível com o que vocês entregam. Então Deus, de alguma maneira, por meio de Cristo, está dizendo: a fé de vocês é hipócrita, ou seja, ela é fingida. Então é a Bíblia quem descreve a fé como sendo possível de ser fingida. Porque não fosse isso possível, Paulo não adjetivaria a fé de Eunice e de Lloyd. O que é adjetivar? É dar uma qualidade. Por exemplo, Rafael, você é legal. Se eu sou legal é porque existe que tipo de outra pessoa? Os não legais, do contrário não haveria adjetivo. Nossa, você é feio, é porque existe o tipo de pessoa chamada, do contrário não existe adjetivação. Paulo diria, por causa da fé. Para não entrar numa outra discussão, mas é possível ter fé e não ter fé fingida? A Bíblia está dizendo que sim. Eu quero ser simples no raciocínio. Porque fé não é coisa que Deus bota em mim. Fé é relação que Deus planta em meu interior por meio da ação do Espírito e eu cultivo. É desenvolvida. A fé é desenvolvida, irmãos. Ou seja, é como uma semente plantada em meu interior. Essa semente é a relação, é uma revelação de Jesus Cristo que me alcança. Eu interajo com essa revelação, uma nova revelação me chega, eu interajo com essa revelação, eu obedeço ao Cristo que se revelou a mim, me pediu para deixar alguma coisa, eu deixo, e isso vai produzindo uma história de revelações, de respostas. A isso a gente chama de relação. Então não é uma coisa, está me entendendo? Agora, numa relação, é possível ser fingido? Então é possível ter fé fingida, porque fé está sinalizando uma relação, a relação de Deus e dos homens, melhor dizendo, a relação dos homens com Deus. O nome da relação dos homens com Deus é fé. Então é possível ter fé fingida, ou seja, em certos momentos, pastor, eu posso pegar, pastor Regis, uma máscara e encenar. A nossa sociedade está perita em encenar. Vou emprestar alguns termos da semana passada para a nossa conversa, ou melhor, da semana em que preguei, né? Retrasada, na verdade, se eu não me engano. A nossa sociedade tem filtro. A nossa sociedade tem aplicativo que maqueia o rosto da pessoa que estava sendo filmada sem maquiagem. Eu utilizo um aplicativo assim com a Lu para editar. Ele maqueia um rosto que não estava maquiado. Escolhe o tom do batom, o tom da sombra. É possível mudar a cor dos olhos. Porque a nossa sociedade, ela está tão afeiçoada, tão apaixonada pela ideia de uma imagem que impressione, que a verdade foi substituída pela performance. Não importa ser verdadeiro, importa impressionar.
Eu quero que você me aceite a qualquer custo. Eu quero que você me acolha a qualquer custo, ainda que o que você acolha, ainda que o que você receba, seja uma pessoa completamente inventada. Vocês estão comigo, irmãos? Eu sei que está acontecendo, mas os irmãos estão acudindo. Se precisarmos parar e orar, faremos isso. Mas por enquanto, continua comigo aqui, porque isso é importante. Paulo vai dizer que Eunice e Lloyd não fingiam na relação com Deus. Paulo vai dizer que Eunice e Lloyd tinham um tipo de autenticidade que precisava ser preservada. Paulo vai dizer que a fé delas, na verdade, era uma fé que habitava nelas. Essa palavra me intriga. Ele diz, a fé que habitava na tua mãe Eunice, e que habitou também na tua avó Lloyd. Como assim fé que habita? Você parou já para pensar nessa expressão quando leu esse texto? Você mora em uma casa, e o que essa casa é, quem define é o morador, não é a casa. Você pode trocar a cor de uma casa? Sim ou não? Você tem autonomia para decorar uma casa? Sim ou não? Você pode mudar a disposição dos cômodos de uma casa? Sim ou não? Uma casa serve aos seus moradores. A finalidade de uma casa é ser um ambiente favorável para os que nela habitam. Então Paulo parece inverter as coisas, porque ele diz que existe uma fé que me habita. É ela que me forja, é ela que me muda, é ela que me decora. A fé que me habita define onde estão as janelas, as portas. A fé que me habita define os meus cômodos mais interiores. A fé que me habita define quem me visita, quem me governa, quem me acessa. A relação que tenho define o que sou como habitação. Eu sou apenas um hospedeiro, perguntando como casa para esse que mora dentro de mim, o proprietário. E aí? Como é que você quer que seja? Paulo está dizendo que a fé não fingida que habitou Eunice e que habitou em Lloyd, habita também em Timóteo. E aí tem uma outra coisa importante na palavra habitar que Paulo utiliza. A palavra é oikos. Na verdade é mais do que oikos, mas o radical é oikos. Oikos não significa apenas casa. Oikos em certos momentos do Novo Testamento também pode significar família. O que significa isso? Existe um lar. Eu sou de um lar. Eu pertenço a uma família, e a fé que me habita é fé comum dos que comigo são família. Paulo está dizendo, há um legado em movimento, que vem da tua avó, que passa pela tua mãe, e que chegou a você. Guarda isso. E aqui eu quero fazer conexão com o Dia das Mães. Paulo está falando, essas mulheres cumpriram um bom propósito de forjar. A tua avó fez isso em tua mãe,
E elas fizeram isso em você, porque Paulo não cita o nome do pai de Timóteo, e nem do vô, provavelmente, porque o vô era um grego, e o pai não fosse vivo, ou talvez não tivesse a fé da mãe. Ó, aqui o pulo do gato, porque se paternidade é coisa de macho, Timóteo nunca seria o homem que ele foi. Paulo não está dizendo, a tua jornada começou agora. Ele está falando, vem vindo um legado aí, e a partir daqui eu coopero. Ele não inicia, ele continua o processo de fazer de Timóteo um homem maduro segundo o coração de Deus. Então ele não coopera porque é macho, ele coopera porque é filho maduro e pai espiritual. Vocês estão me entendendo, irmãos? Agora, quais eram provavelmente as características dessas mulheres além da fé não fingida? Eu quero só pincelar. As mulheres do primeiro século, tanto gregas quanto as gentias, as outras de outras nações, as hebreias, elas se adornavam, elas tinham penduricalhos igual as mulheres do nosso tempo. E o delas era mais ousado ainda, tinha piercing. Então, para você que não gosta, esquece essa besteira de distorcer a escritura. A mulher ganhava piercing para casar. Você é a favor? Não, mas não use a escritura para impor coisa alguma, por favor. Eu já estou mestral, irmãos. É tal, corta. Fica só com o que eu estou falando com você. As mulheres tinham penduricalhos, e eram muitos. Frisar de cabelo, adorno. Quanto mais rica, mais dinheiro tinha. Muda alguma coisa? Ou mais penduricalho tinha, muda alguma coisa? Porque uma coisa é ter penduricalho e não poder comprar. Outra coisa é ter penduricalho e não querer usar. Porque as pobres não podiam comprar. Mas Pedro escreve às ricas que podiam comprar e falam: não sejam assim. Não se adornem com frisar de cabelo. Adornem, aí ele vai usar uma expressão que eu preciso ler com você. Tem paciência comigo, eu não quero quebrar o negócio das irmãs que vendem batom. Não é minha intenção. Por favor, compre batom. Igual propaganda agora. Não é disso que eu estou falando. Não leve isso por enquanto nas casas. Eu não compro mais batom. Mano, em nome de Jesus, escuta o que eu estou falando, não o que eu não estou dizendo. Ó, 1 de Pedro capítulo 3, versos 3 em diante. Olha o que o apóstolo Pedro está falando a mulheres. E essas aqui, muito provavelmente, não eram pobres de Marredecê, porque elas podiam ter coisas, e ele as exorta a como lidar com elas. Olha só: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, pois assim também foi que a si mesmas se ataviaram em outros tempos as santas mulheres que esperavam em Deus. Olha aqui para mim, irmãos. Pedro está fazendo uma figura com o que é material, usando isso como ilustração. E aí ele faz uma linda abordagem poética. Ele fala: se é para se embelezar, muda o traje de dentro. Coloca penduricalho por dentro. Se adorne no seu interior.
Quando alguém te conhecer, diga: que pessoa! Pelo lado de fora não dava para ver. Essa é a expressão da Eva de Cristo, profeta Daniel. Pelo lado de fora ela não tem parecer, ela não tem formosura, ela é desprezada, porque ela escolhe ser simples, ela escolhe ser pura, mas por dentro ela é belíssima. E ainda que ela tenha acesso a adereços, os adereços não corrompem seu interior. Porque na era da estética, da cosmética e da imagem, as pessoas estão tão aficionadas por mostrarem uma coisa que elas não são, que pouco importa que o interior delas esteja em frangalhos. Se você comprou a imagem, é o que vale. Então, Eunice e Lloyd provavelmente eram o tipo de mulheres que passariam batido ao olho de qualquer homem carnal. Teria que ter olho espiritual para enxergar. E Paulo tinha. Paulo fala: eu vi quão lindas elas são por dentro. E a beleza que há em ti, Timóteo, só é possível porque estas mulheres preservam um legado. E eu quero falar a uma mulher espiritual chamada igreja, que precisa aprender a gestar, geração após geração, valores que são contrários ao mundo, porque o mundo nos pressiona a viver no sistema que é dele, e a gente não pode ceder, meus irmãos. Mas não é não ceder pelo lado de fora. O oposto da simplicidade não é ser mulambento, não é nunca mais pentear o cabelo, deixar de tomar banho. Isso não é simplicidade, isso é relaxo. Simplicidade é o seu interior ser se ensina ou não. É quando alguém te perguntar uma coisa, você dizer exatamente a verdade, ainda que isso te comprometa. É fazer um combinado, e se isso te prejudica, mantenha o combinado. Isso é o adorno interior. É alguém que está o tempo inteiro pensando no outro e não em si. É alguém que tem como vitória não uma posição elevada na sociedade, não um diploma na parede, não ser reconhecida ou reconhecido no mercado de trabalho, mas é alguém que entende que vitória boa é a vitória da fé. É chegar no fim da vida, ter o testemunho dos irmãos, dos filhos, dos netos. Meu pai era um homem de Deus, minha mãe era uma mulher de Deus. É poder dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Porque, meus irmãos, essa frase não foi colocada na Escritura para ser dita só por Paulo. Do mesmo modo que as palavras de Jesus na cruz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, não eram para ser exclusivamente dele. E Estevão repete estas palavras, porque ele não se aposta da cena, ele se apodera da essência. Eu quero ser como aquele que foi pendurado no madeiro. Me dê essa oportunidade, Senhor. Então eis aí, estão os teus acusadores, dizendo que você disse uma coisa que você não disse, jurando falsamente contra você. Agora escolhe, se defende e coloca a máscara de bom judeu, ou morra inocente, sendo acusado do que você não fez. E ele diz: eu quero isso aí, é a segunda opção. Isso parece com você, é a minha hora. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à destra de Deus. Ele entende a oportunidade que lhe foi dada. O seu rosto brilha porque não tem máscara. Eunice e Lloyd não ensinaram Timóteo a ser um bom judeu, ensinaram Timóteo a ser um mártir.
porque a fé que elas haviam abraçado as havia excluído da comunidade judaica. Nessa altura do campeonato, crer em Cristo era ser perseguido pelos seus familiares. Os que não tinham se convertido ao cristianismo, agora iam perseguir os que tinham se convertido, me entendem? Elas estavam sofrendo as consequências da fé que abraçaram. E sabe o que mudou nelas? Nada. Existem pessoas que entram na história da fé para inspirar, de maneira como eu posso dizer, indistinta de gênero, pronto, as próximas gerações. Você não quer ser como Moisés porque ele era macho, porque ele era homem de Deus. E hoje eu vim falar de mães que gestaram a história da igreja. E é por isso que eu citei o nome das duas. E de outras mulheres que Pedro cita, que vão abrir mão de viver pela aparência do mundo e o aplauso lá de fora para agradarem a Cristo. Talvez para você, mulher, literalmente seja difícil viver isso. Por quê? Você nem filho quer ter, porque filho incomoda. Você quer ter uma boa carreira. Você acha que esse negócio de ser mãe é um atraso de vida, é retrocesso, é coisa da sociedade patriarcal, machista, que quer diminuir você. Bom, se você quer perder a oportunidade de gerar futuro, ótimo. Compre, pendure calhos. Afinal de contas, eles duram eternamente. Eles estarão no dia do seu velório testificando de quem você é. O seu brinco vai dizer coisas maravilhosas sobre você. O seu diploma, seus colegas de trabalho. Sim, aqueles que vão substituir você rapidinho depois que cumprir o tempo de luto da empresa. Ou você acha que a vaga de gerente não vai ser preenchida nunca mais? No mundo do capão, caminhando para o fim da minha reflexão com vocês, Pedro vai falar que essas mulheres aqui tinham que se preocupar em adornar o homem oculto do coração. Se eu pudesse colocar o tema na mensagem, seria esse. Mensagem que fala de mulher, falando do homem oculto do coração, o paradoxo é de propósito. Porque Pedro fala, adornem mulheres o antropós escondido em vocês. Antropós não era um macho, era uma essência da humanidade. Pedro está dizendo, ei, tem uma natureza dentro de vocês, é essa que vocês têm que adornar. Essa natureza não é presa a um macho, não é presa a uma fêmea, é a natureza da nova humanidade, concedida pelo Espírito. Adornem essa natureza, o homem oculto no coração, porque fazer isso é ser Eunice. Eunice significa boa vitória. Eunice escolhe uma boa vitória. E qual é a boa vitória? Formar um homem para a glória de Deus. E Lloyd significa agradável. Qual é a alegria de Lloyd? Agradar a Deus. Combater o combate. Completar a carreira. Guardar a fé. Se a igreja é um tipo de mãe ou de Eva, que coopera com Cristo na formação de uma nova humanidade, o modo como fazemos isso deve ser nos espelhando em mulheres que viveram uma vida completamente embasada em uma fé não fingida, em uma fé autêntica, em uma fé transparente, em uma fé que se expõe, que diz, eu fiz isso mesmo que estão dizendo que eu fiz. Exatamente como disseram, eu não tenho que me desculpar, eu não tenho que me justificar, eu só quero me arrepender. Eu não tenho máscaras, eu escolhi a boa vitória,
de uma vida aprovada por Deus. Que os homens me reprovem, mas que Deus olhe para mim e diga: agradável. Eu escolhi ser lembrado pelos meus filhos como alguém cuja vida foi devotada a Jesus. Não como alguém que juntou tesouros na terra que a traça e a ferrugem consomem. A propósito, se alguém fosse escrever uma carta encorajando um santo que tem vínculo com você, o que diria a seu respeito? Se você fosse o responsável por forjar a maturidade de alguém, e uma epístola fosse escrita ao seu discípulo, o que se diria da fé dele? A fé que você lhe transferiu? Fé corrompida? Fé fingida? Fé não fingida? Fé pura? Ou idolatria? Não se engane. Na tarefa que é dada à igreja, de fazer discípulos de todas as nações, isso se dará por meio de pessoas como você. E você dará conta do que você está gerando a Deus. Feliz Dia das Mães. E cresça. Quero orar com aqueles que de alguma maneira se identificam com essa mensagem, reconhecendo que precisam remover as máscaras. Você tem uma preocupação muito grande com o que as pessoas pensam sobre sua espiritualidade, sobre que tipo de pai, que tipo de mãe você é. Você procura impressionar com muita frequência. Dependendo de quem está por perto, você muda a maneira até como você fala, a entonação de voz. Dependendo de quem é a pessoa, você se torna mais generoso, mais proativo. Dependendo de quem está por perto, o modo crente super saiyajin é ativado e você fala de versículos que você não lê, de textos que você não conhece, mas que graças a Deus algum irmão em algum lugar falou. Como você tem uma memória privilegiada, você fala desses textos como se eles fossem verdades que você está pensando sobre elas. E usa expressões como: eu tenho pensado há algum tempo sobre esse texto. Eu tenho meditado sobre esse versículo. Deus falou comigo. Deus tem falado comigo. Quero orar por esses irmãos que ousaram vir aqui, que se identificaram. Queria convidar outras pessoas que possam cooperar, impondo a mão sobre eles, abençoando a vida deles. Vamos abençoá-los. Ore por eles, para que toda a culpa seja arrancada, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração deles. Temos mais um irmão aqui, vamos cooperar. Queria pedir àqueles que puderem vir aqui interceder, mesmo que sejam várias pessoas, libera uma palavra de encorajamento, deixa o Espírito usar você. Não é fácil vencer essas barreiras, irmãos, se expor é difícil,
Às vezes a gente faz conta, e o dia que a gente decide ter coragem de fazer isso é um dia muito especial. Mas alguém gostaria de liberar uma palavra sobre esses irmãos, encorajá-los, orar, para que eles sejam livres de todo tipo de culpa, acusação. Eu não sei o que eles têm sentido. Temos mais uma pessoa aqui. O Espírito Santo está agindo, irmãos. Está falando com pessoas. Aleluia. Queria encorajar você a se permitir usar. Vem aqui orar por alguém. Geralmente a gente chama os presbíteros, mas hoje eu queria chamar a igreja. Eu queria chamar a noiva do Cordeiro. Esse ambiente onde filhos são gerados, a gestar esses irmãos, sabe? A encorajá-los, abençoá-los para que eles sejam renovados. Cara, isso é muito precioso. Ore para que as cadeias sejam quebradas no coração desses irmãos. Nenhuma condenação permaneça abatendo eles, desanimando eles. Ah, Senhor, nos ensina a partilhar com esses irmãos uma essência pura, uma fé não fingida, para que eles se tornem crentes genuínos, santos, zelosos em pureza, em integridade, que amem a justiça, que aborreçam a iniquidade, que eles sejam um tipo de gente no trabalho, na faculdade, que constrange o ambiente, transformadores de realidade. Ao colocar os pés, eles sejam acompanhados por hostes angelicais. Que eles mudem ambientes, proclamando que a vitória deles é a fé que vence o mundo, não é o emprego, não é o salário. A vitória deles não é a carreira de sucesso, não é o reconhecimento. A vitória deles é ser agradável a você, preservando a herança espiritual que vem geração após geração sendo compartilhada com os santos. Amém, Jesus. Nós abençoamos a vida desses irmãos, cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Volte para o seu lugar renovado, renovada. A Bíblia diz que o que perdoado é na terra, perdoado está nos céus. Guardem o coração. A jornada é longa. Para alguns de nós talvez não será muito. Mas sejam poucos anos ou muitos, que todos sejam em fidelidade. Aleluia.